Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à parte de termoquímica. Pessoal, o que a gente vai ver hoje? Equação termoquímica. Não é um conteúdo, mas é para você ficar atento aos detalhes dessa equação termoquímica. Bom, então olha só. Eu tenho uma equação termoquímica, aquela que eu passei para vocês na aula anterior, né? Então, lá, grafite mais oxigênio, CO2. Pegue tua apostila, olhe lá, existem tantas outras equações termoquímicas. Coloquei essa, pessoal, para comentar com vocês assim, que às vezes o ΔH não tem o mesmo valor exato. Por quê? Porque lembra que depende da temperatura. Então, depende das condições em que essa reação aconteceu, esse valor pode ser diferente. Tudo bem? Então, pode acontecer por conta das condições. Então, nada de estresse, nada de desespero, acontece pela condição da equação. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu montei para você, deixei aqui a equação, né? Uma equação termoquímica completa. E aí eu quero que você me ajude aqui a montar quais são os itens principais dessa equação termoquímica. 2 desses itens correspondem a qualquer equação, né, pessoal? Não necessariamente uma equação que envolva a quantidade de calor, ok? Então vamos lá, olhe para essa equação. Quais são os 2 itens que qualquer equação tem que ter? Responde aí, não estou te ouvindo, mas está me respondendo. Então lá, a primeira é ter o quê? Uma equação tem que ter o quê? Reagente e produto, obviamente. Tudo bem, pessoal? Então, veja, só lembrando, não preciso, segundo ano, não preciso fazer isso, mas só lembrando aqui com vocês, pessoal. Antes da flechinha são os reagentes, depois da flechinha os produtos, ok? Muito bem. Que mais que tem que ter uma equação termoquímica? Uma equação, não uma termoquímica. Tem que ter coeficientes. Então, tá lá o coeficiente, não aparece, mas tem que ter o balanceamento da tua equação. Então, os coeficientes. Qualquer equação tem que ter reagente, produto, coeficiente, início, fim e quantidades. Agora, o que eu quero que você foque? Tem 3 situações que a equação termoquímica tem que ter e uma que é imprescindível, pessoal. Todas elas são importantes, sim, mas se você olhar uma equação termoquímica, uma coisa não pode faltar de jeito nenhum. Então, vamos lá, pessoal. O que não pode faltar de jeito nenhum numa equação termoquímica? Escuta o nome, termo. Tem que ter o quê? O calor envolvido. Então, lá, pessoal, a equação termoquímica, ela tem que ter o ΔH. Então, vamos lá. Variação da entalpia. Que é o ΔH. Coloquei aqui embaixo, não por ser o menos importante, na verdade, porque é o mais importante. Termoquímica. Certo? Agora tá, agora é o teu trabalho de formiguinha. Olhe para a minha equação e me diga o que eu preciso ter aqui nesta equação, pessoal, além do ΔH. Bom, a dica é, quais são os fatores que alteram o teu ΔH? Tem que ter o quê? Temperatura. Ótimo, então lá, primeiro fator, condições em que essa reação ocorre. Então lá, temperatura e pressão. Então lá, temperatura e pressão, focando na temperatura, que é o fator que influencia o ΔH. Tudo bem até aqui? Ótimo. O que mais que você vê na minha equação, ou na sua equação aí, na sua telinha, que influencia meu ΔH? Estado físico. Muito bem, pessoal. Olha lá, estado físico, outro fator. Então, eu tenho que observar o estado físico. Qual outro fator, pessoal? Aquele que você viu no finalzinho da aula passada, que são os alótropos. Estado alotrópico. Ok? Então, aqui eu tenho uma equação termoquímica completa. Tem que ter tudo isso na equação termoquímica. Voltando, foco, pessoal. Esse aqui, qualquer equação tem que ter esses 2 primeiros. No entanto, pressão, estado físico e estado alotrópico, eu tenho que estar atento. Desculpa, pressão não, temperatura. Temperatura, estado físico e estado alotrópico, eu tenho que ficar atento, ok? Bom, o que eu não posso esquecer? Variação de entalpia.
essa é a cerejinha do bolo, como a gente comenta, né, pessoal? Então, se não tiver a variação de entalpia, não tem calor de reação, não tem uma equação termoquímica. Tá, beleza? Bom, o que acontece, pessoal? Como eu falei, é uma equação termoquímica completa. No entanto, algumas vezes você vai ver a equação num exercício que não tem temperatura, não tem pressão. Então, deixa de fazer exercício? Claro que não. É importante, influencia o ΔH, sim, mas se o exercício não colocou, pessoal, isso significa que essa temperatura não vai influenciar na resolução dele. Tá, beleza? Ok. Bom, vamos aqui para a segunda parte e agora pega o teu marca-texto, asterisque. Esse é outro ponto importante que a gente vai usar bastante na parte de cálculo de ΔH, pessoal. Essa informação aqui, estado padrão. O que é um estado padrão, pessoal? Pega o teu marca-texto. Bom, quando eu tenho a substância a 25 graus Celsius e 1 atm, quando eu tenho a substância no estado físico mais comum e quando eu tenho a substância no estado holotrópico mais estável, eu digo que ela está no estado padrão, certo? Então, para não dizer assim, por exemplo, vem aqui, lá, carbono. Tá 25 graus Celsius em uma atmosfera, tá no estado físico mais comum, né, sólido, tá no estado holotrópico mais estável, que é o grafite. Para não ter que dizer tudo isso, eu digo assim, eu tenho carbono aqui no estado padrão. Tá claro isso? Bom, agora que vem, pessoal, a parte importante. Então, isso aqui corresponde ao estado padrão. O que é que tem de importante aqui, pessoal? Bom, quando eu tenho uma substância simples, olha lá, devagar, uma substância simples. O que é uma substância simples? Puxe tua flechinha. O que você está me respondendo aí? Formado por um único elemento químico. Tudo bem? Escreva. Formado por um único elemento químico. No estado padrão, ou seja, nestas condições aqui, certo? Por convenção, isso é uma convenção, pessoal, você vai ter uma entalpia zero. Então, o que acontece? Pessoal, não existe um aparelho que mede lá a entalpia da madeira, mede a entalpia do giz, mede a entalpia. O que acontece? A gente calcula sempre a variação de entalpia. Então, tem que ter alguém de referência. O que é a referência, pessoal? É essa informação aqui. Quando eu tenho uma substância simples, no estado padrão, ela vai apresentar uma entalpia zero. Tá ok? Muito bem, pessoal. Veja lá esses exemplos aqui. Quem que vai ter entalpia zero? Imagine, então, pessoal, que estes casos todos aqui, que eu estou exemplificando, estejam a 25 graus Celsius e 1 atm. Tudo bem? Muito bem, pessoal. O que acontece? Quero saber quem, entre o oxigênio e o ozônio, tem entalpia zero. Se está a 25 graus Celsius e 1 atm. Estado padrão. Venha. 25 graus Celsius e 1 atm. Tá ok. Estado físico mais comum ou estado holotrópico mais estável? Nesse caso, tem estado físico que diferencia? Não, tem estado holotrópico. Beleza? Volta lá de novo, devagarinho lá. Estado holotrópico mais estável. Olha na tua aula passada, qual que era a dica? Eu sei que o estado holotrópico mais estável é aquele que é mais comum na natureza. Quem que é mais comum? O oxigênio. Então, aqui eu atribuo uma entalpia zero. Tá certo? Povo, isso aqui é super, hiper importante para as próximas aulas. Então, entre o oxigênio e o ozônio, o oxigênio é o alótropo mais estável, portanto, tem entalpia zero. Vou escrever aqui, pessoal, para você lembrar. Alótropo mais estável. Ok? Até aqui? Bom, agora veja, entre o hidrogênio, vou puxar aqui para separar as três partes, entre o hidrogênio gasoso e o hidrogênio líquido. Qual é a diferença entre um e outro, pessoal? Estado físico, né? Então, volte lá na parte teórica, venha. Estado físico mais comum.
Ora, pessoal, 25 graus Celsius, temperatura ambiente, uma atmosfera, condições ambientes. Quem que é o mais comum? É o hidrogênio gasoso ou o hidrogênio líquido? O hidrogênio gasoso, gás hidrogênio. Então, lá, a ele, a gente atribui entalpia zero. Por quê? Porque é o estado físico mais comum. Ah, mas não é alótropo? Não é, pessoal, lá é o mesmo, é a mesma substância, ok? Então, é o estado físico que está modificando. Pega teu marca-texto, grife lá, olha lá, faz lá. Tudo bem? Vá para o último exemplo. Água líquida e água sólida. Qual tem entalpia zero? O que você respondeu? Líquido. Ah, porque 25 graus Celsius a água é líquida. Nananina. Ah, então é sólida. Nananina. Por quê, pessoal? O que você disse aí? Porque não é a substância simples. Isso aqui só vale para substância simples. Então, escreva aí, pessoal. Não é a substância simples, por isso eu não posso usar essa informação de entalpia zero. Tudo bem? Então, vamos lá escrever aqui, pessoal. Não é substância simples. Se não é substância simples, eu não posso atribuir entalpia zero. Ok? Então lá, pessoal, ficou claro isso? Pode pegar o teu marca-texto, aquele alaranjado, aquele que chama atenção, marca lá, porque se você usar bastante, eu vou chamar lá para você procurar isso no teu caderno. Tudo bem? Bem, veja aqui comigo, pessoal. Esse calor de reação, a gente vai começar a falar agora e vai terminar na próxima aula. Por quê? Porque aqui eu vou dar a parte introdutória, que é muito simples, muito tranquila, não tem desespero. Mas na próxima aula, eu quero que você esteja ligado aqui comigo. Por quê? Porque são os dois calores mais importantes. Você tem que reconhecer e tem que montar, ok? A equação. Bom, então lá, calor de reação. É a denominação que você dá ao calor envolvido na reação química. Ao calor, faltou aqui, relacionado ao calor envolvido numa reação química. Tudo bem? Bom, tá. Então, veja aqui, observe. Eu posso ter calor de reação envolvido em qualquer reação química. Vou dar aqui dois exemplos. Tem uma mudança de estado físico, olha lá, do líquido para o gasoso. Como é que eu chamo isso, pessoal? Aliás, do líquido para o gasoso é um processo endotérmico ou exotérmico? Olha lá, líquido tem energia menor. Para eu passar, falei para você, lembre da água. Água no estado líquido, quero passar para o estado gasoso. O que eu vou ter que fazer? Fornecer energia. Então lá, o gráfico sobe. É um processo endotérmico. Olha lá. Puxe lá, para você lembrar, maisinho. Endo. Tudo bem? Bom, como é que eu chamo essa mudança de estado físico? Do líquido para o gasoso. É uma vaporização. Por isso, essa quantidade de calor é chamado de ΔH de vaporização. Então, meu ΔH de vaporização é de mais 44 kJ. Tá, beleza? Se eu quisesse colocar isso num gráfico, então lá, o que eu teria? Entalpia, tempo de reação. Olha lá, a água no estado líquido, a água no estado de vapor, ou gasoso, nesse caso. O que você tem? Um ΔH de 44, olha lá, positivo, endotérmico. Sossegado, pessoal? Tranquilo? Bom, então lá, o que é calor de reação? É o nome que você dá para a energia envolvida nesta equação química, aqui nesse caso, uma mudança de estado. Tudo bem? Bom, eu posso ter calor envolvido em qualquer mudança de estado. Posso ter calor envolvido também em outras reações que você conhece, por exemplo, uma reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Reação de um ácido com uma
base e produz o quê? Sal e água. Só lembrando também, puxando aqui em cima, pessoal, como vocês já estão acostumados, né, em sala. Então, lá, o H+ com o H- vai formar o quê? A água. Por isso, neutraliza. Olha lá, H2, ó, o hidrogênio do ácido, OH da base. Tudo bem? Uma reação de neutralização. Bom, o que acontece, pessoal? E aí, acaba memorizando um pouco. Não tem muito milagre, não, nesse caso. Mas assim, quando você tem a reação de um ácido forte, HCl, quem que é? É o ácido clorídrico. É um ácido forte. Com uma base forte, olha lá, 1 mol de um ácido forte com 1 mol de uma base forte, que base é essa? É o hidróxido de sódio. Como é que eu sei que ele é forte? Sódio está na família 1A, né? Bom, então quando eu tenho reação de um ácido forte com uma base forte, uma proporção de um hidrogênio para um OH, esse ΔH tem um valor constante de menos 58 kJ. Tudo bem, pessoal? Bom, então o que vai acontecer? Essa aulinha aqui é uma aulinha mais curtinha, porque eu quero falar para vocês pegarem sua apostila na página 9 e você vai fazer aqueles exercícios para a gente corrigir. Vou postar após essa aula lá na plataforma o gabarito, pessoal. Tem que fazer, importante, né, da matéria da aula anterior. Então, a página 9, organize suas ideias, rapidinho, um exercício muito, muito simples. A outra coisa que eu quero falar para vocês, essa aula curtinha também, por quê? Porque eu parei aqui em calor de neutralização, porque os dois tipos próximos de calores envolvidos, você tem que fazer com calma. Então, próxima aula esteja ligadinho comigo. Tá ok? Beijinho, até a próxima.